360 Degrees. Asset Management Built on Trust. Portanto, em relação aos resultados de investimento, nós no ano de 2021, para os fundos de gestão flexível, como o António salientou, temos um resultado até agora de um ano de 3% líquido, portanto, já depois de todos os custos. Como já referimos nos outros webinars atrás, nos primeiros 2 semestres tivemos defensivos demais, mas neste trimestre achamos que tivemos um bom resultado e podemos ver já aqui neste slide que, apesar de a evolução da exposição a ações até ter diminuído ao longo do trimestre, uma vez que os mercados acionistas tiveram aqui uma pausa, o facto dos mercados terem algumas variações permitiu que o nosso modelo de gestão adicionasse realmente valor e podemos ver aqui no quadro do lado direito que trimestre digamos assim, o perfil de gestão flexível, que é o perfil de 360 Degrees, conseguiu adicionar valor versus qualquer um dos outros perfis. Portanto, só para termos aqui uma noção, o mercado acionista teve um comportamento no início do trimestre e depois reverteu toda a sua performance mais no final. E, portanto, nós fomos capazes de capturar uma parte deste valor. Portanto, o que nós podemos ver aqui são 3 índices muito gerais, o S&P 500, o Nasdaq e o Stock 600 na Europa, e que o índice da laranja, que é o Nasdaq, chegou a subir 8% e depois, em cerca de um mês, reverteu toda essa performance e, portanto, é para ciclos de mercado que não sejam sempre numa direção que o nosso fundo tem valor acrescentado e temos algum gosto até pessoal em conseguir demonstrar que conseguimos atuar nestas condições. Em relação ao posicionamento e àquilo que nós tínhamos comunicado sobre o nosso asset allocation e os drivers que achávamos que iam influenciar o mercado agora neste último semestre, portanto, para o topo das preocupações do mercado passou a inflação. Toda a gente ouve falar de inflação, de subida de preços, quer na bomba de gasolina, quer nas outras matérias-primas. E, portanto, o que vemos é que realmente essa percepção está a passar para os números de economia. Temos a inflação nos Estados Unidos a subir a um ano cerca de 5,4%, um valor mais elevado desde os últimos 20 anos. Na Europa, também estamos a atingir valores mais elevados do que normalmente estamos habituados nas últimas décadas e já atingimos os 3,4%. E, portanto, esta dinâmica continua a ser alimentada porque continua a haver, como nós temos batido muito nesta tecla, alguma disrupção da cadeia de logística a nível mundial. E, portanto, quer ao nível da produção de matérias-primas, quer ao nível do transporte depois dentro da cadeia de produção das matérias-primas para o lugar da fabricação dos componentes, do lugar da fabricação dos componentes para o lugar da fabricação final e depois transportar outra vez para o consumidor final, tem havido muitas limitações de transporte e isso tem levado aqui a disrupções de produção. Aliado a isto, tem havido um aumento muito significativo dos custos de energia e, portanto, a energia está presente em toda a cadeia de produção, não só nos componentes que requerem elevado consumo de energia, como, por exemplo, os fertilizantes na parte agrícola, as fábricas mais automatizadas, etc. Mas depois, na parte do transporte, também tem uma componente de custo muito associada aos custos de energia. E também estamos a assistir a uma falta de mão de obra, em especial nos países ocidentais, que só agora começa a ser revertida, fruto dos benefícios que os governos implementaram para ajudar as pessoas durante a pandemia, mas que tornaram mais atrativo a muita gente não trabalhar do que manter-se na força de trabalho. Isto foi especialmente claro nos Estados Unidos, em que os benefícios foram dados diretamente às pessoas e, portanto, havia um claro incentivo de não trabalhar. E como a inflação não está só contida nas matérias-primas, tem-se generalizado a todos os bens e serviços que possamos pensar, com muito enfoque também nas rendas ou nos custos de ter uma propriedade. E, portanto, nós acreditamos que existe aqui realmente um suporte muito grande a que estes números de inflação se mantenham durante aqui algum tempo. E portanto, esta é a preocupação que vemos como mais relevante no mercado no curto prazo e que se vai manter durante algum tempo. Depois, aliado a uma inflação mais elevada, será que o crescimento está a responder? Portanto, o FMI emitiu esta semana um alerta sobre stagflation,
stagflation é um ambiente em que os crescimentos são relativamente baixos, mas que a inflação é mais elevada. E, portanto, o que nós estamos a ver é que as matérias-primas, especialmente as matérias-primas de energia, ocupam a parte superior aí da tabela dos retornos neste ano do aumento de preços durante 2021. E o FMI vem começar a alertar que o crescimento que nós estamos a assistir é simplesmente fruto da retoma económica do fecho das economias e que os governos e os vários agentes económicos não são a ser capazes de criar uma dinâmica de crescimento virtuosa e cujo crescimento cria mais crescimento. E, portanto, veio até baixar as suas expectativas destes números positivos para os próximos 2 anos e criar aqui um grande ponto de interrogação sobre o nosso futuro. Uma vez que o que nós podemos assistir e verificar nos dados é que este crescimento tem sido mantido à conta de um aumento constante da dívida. Portanto, aqui o que podemos ver é que o rácio da dívida sobre o PIB na zona euro, portanto, tendo em consideração todos os países da zona euro, ultrapassou recentemente os 100% da dívida sobre o PIB. Portanto, a dívida a alimentar o crescimento e, portanto, de uma maneira que poderá não ser sustentável. E podemos ver que os mercados financeiros e as condições monetárias continuam muito estáveis, também devido ao crescimento constante do balanço da Fed. Portanto, desde meados de 2020, o que nós vemos é ali uma linha reta em que todos os meses a Fed compra a mesma quantidade de títulos, apesar de, com esta dinâmica de inflação alta, desemprego mais baixo nos Estados Unidos, a Fed começar a sinalizar potencialmente um apertar das condições monetárias nos Estados Unidos a partir de meados de 2022, mas a verdade é que ainda não se nota na prática nada nesse tempo. E, portanto, são 2 índices que nós estamos muito atentos para perceber se haverá uma mudança ou não de regime e, portanto, achamos que é outro dos temas do mercado. Com esta expectativa de aumentar as condições, apertar as condições monetárias, o que podemos ver é que os mercados mais frágeis, que são os mercados emergentes ao nível do financiamento e do posicionamento cambial das suas moedas, começam já a fragilizar. Portanto, este índice é o índice que reflete todos os índices acionistas de todos os mercados emergentes e podemos ver é que no ano já tem um comportamento negativo e que desde meados de fevereiro tem tido sempre uma tendência descendente. Aqui é importante realçar que há aqui um grande papel da China que vamos abordar já a seguir, que tem de estar aqui no foco da crise dos mercados emergentes no último trimestre. Só uma breve referência para o mercado cambial, onde podemos ver que mesmo o euro contra o dólar tem estado a fraquejar, pois o dólar tem funcionado como moeda de refúgio. Isto tem sido positivo na diferenciação que os nossos investimentos têm feito, uma vez que a Cixi, como é conhecimento de todos os nossos investidores que nos acompanham, temos tido sempre uma forte preocupação de ter alguma exposição a dólares e, portanto, a carteira tem estabilizado de alguma maneira o risco de outros géneros de investimentos através do risco de exposição a dólar e, neste caso, tem tido correspondente efeito. Portanto, ao investirmos em dólares, temos estado a mitigar o risco da carteira de uma maneira ativa. Portanto, no terceiro ponto das preocupações, continuam as tensões geopolíticas e a China tem feito várias incursões perto de Taiwan, com demonstrações não só de poderio aéreo, mas também com treinos de desembarque anfíbio perto de Taiwan. E a própria governo da ilha já está muito nervoso e com comunicações constantes e, portanto, é um grande ponto de tensão numa zona em que o comércio é muito importante e, portanto, poderá ser o facto de haver muita demonstração militar na zona vai um pequeno acidente para poder haver um despoltar de algo mais grave e o que podemos ver é que isso traria alguma disrupção, mesmo que não trouxesse uma guerra, que seria o ponto mais nefasto, mas poderá trazer uma disrupção significativa no comércio internacional, uma vez que o Mar do Sul da China é um dos grandes pontos de comércio internacional e uma vez que Taiwan é um dos maiores produtores de semicondutores, são os produtores dos semicondutores mais avançados e hoje em dia esses componentes presentes em todos os equipamentos. Depois, a China tem tentado usar estas demonstrações militares um bocadinho para tirar o foco da falência da Evergrande. Penso que toda a gente já ouviu falar desta empresa. É uma das maiores empresas imobiliárias do mundo, se não mesmo, pelo menos da China.
mais dívida do que, por exemplo, Portugal, o governo português como um todo, e, portanto, tem um impacto significativo no mercado financeiro chinês e tem bastantes repercussões no mercado de crédito e na disponibilidade dos aforradores chineses em emprestarem dinheiro a estas empresas. Era visto como um campeão patrocinado pelo governo, e a verdade é que, neste momento, o governo chinês está a gerir a falência desta empresa enorme. Como podemos ver pelos números, por exemplo, tem 1,5 milhões de propriedades por terminar, de empreendimentos por terminar. As ações, entretanto, já foram suspensas porque estão mesmo em falência. O governo chinês já utilizou empresas governamentais para comprar os ativos desta empresa para lhe dar algum liquidez de curto prazo, mas parece não haver uma solução fácil à vista, e tem havido uma tentativa de gerir esta crise e utilizar as demonstrações militares também para tirar o foco da atenção dos investidores do potencial impacto negativo que pode ter não só na China, mas como nos mercados internacionais. Depois, outro tema relacionado com a China tem sido o controle que o partido tem tentado exercer sobre os setores da economia, nomeadamente o setor tecnológico e de educação. Portanto, saíram novas guidelines sobre a utilização de tecnologia, especialmente para jovens, cursos online, disponibilidade de explicações e a abertura que existia no mundo de startups tecnológicas na China foi seriamente abalada. O que estamos a ver no gráfico é um gráfico na linha amarela, temos a Alibaba, o comportamento da ação da Alibaba, e a linha laranja é o comportamento da ação da Amazon, que são empresas, digamos, concorrentes. E o que podemos ver é que desde novembro de 2020, quando o governo chinês impediu o IPO do Ant Group, que era do mesmo investidor que criou a Alibaba, Jack Ma, podemos ver que começa a haver um comportamento dissonante. Isto é a réplica do comportamento que existiu em todo o setor tecnológico na China, uma vez que se criaram graves limitações e foi exercer de um poder e o materializar de um risco regulatório que estava presente na mente dos investidores, mas que nunca tinha sido materializado desta forma, e, portanto, tem afastado muitos investidores destas empresas tecnológicas chinesas que estavam a aproveitar a abertura dos mercados para listar também nos Estados Unidos e ter acesso a uma pool maior de investidores, e neste momento sofreram bastante com a incerteza que ainda existe nos mercados sobre o que é que será a atuação do governo chinês. Outra preocupação que tinha estado nos tops até agora e que passou para o último, digamos assim, é a evolução da pandemia. Portanto, nós neste momento não descartamos ainda a pandemia como um todo. O que podemos ver aqui no gráfico é o número de mortes de Covid-19 por milhão de pessoas. Portanto, o número de casos deixou de ser muito relevante, na nossa opinião, uma vez que há muita gente vacinada e que o número de casos já não se traduz na mesma gravidade de hospitalizações e mortes que existiam antes. Mas podemos ver aqui uma tendência que poderá ser preocupante no inverno se continuar, que é um aumentar recente do número de mortes por milhão de pessoas, especialmente nos países que têm já taxas de vacinação elevadas, o que leva a acreditar que a vacinação não resolve todos os problemas, como acho que ninguém estava à espera, e que, portanto, poderá ser ainda aqui um risco latente que nós temos que tomar atenção, especialmente durante o inverno. Não haver um pico que leve a novos confinamentos ou voltar atrás em muitas medidas de abertura económica. Portanto, dito isto, como é que isto se traduz no nosso asset allocation? Neste momento, nós temos uma exposição líquida de 30% a ações, como vimos naquele gráfico da exposição a ações. Temos tido algum cuidado em não cortar demasiado a exposição a ações, fruto dos nossos pouco risco em alturas de subida do mercado acionista. Não queremos voltar a cometer essa pouca demonstração de adaptabilidade também quando os mercados sobem. Queremos manter-nos mais fluidos. E, portanto, estamos muito mais disciplinados nesta vertente e, portanto, neste momento ainda mantemos 30% de exposição líquida a ações e estamos a ligar os mercados todos os dias de maneira a perceber se devemos subir ou diminuir esta nossa exposição. Depois, na parte de obrigações, mantemos uma exposição muito elevada a obrigações, mas no curto prazo, e de dívida pública americana e empresas de AAA. Também temos uma fatia cada vez maior de exposição a commodities, não só porque as commodities, as matérias-primas, têm tido esta boa performance e há esta expectativa que se mantenha no curto prazo,
como também a própria valorização dos investimentos que nós temos em carteira levam a que o peso que nós alocamos a um certo ativo cresça quando ele tem sucesso. Depois, aqui do lado, podemos ver que a nossa exposição à moeda é muito interessante naquele capítulo que eu referi há bocado, que é o facto do dólar nos estar a trazer uma grande diversificação ao risco da carteira. Portanto, nós conseguimos manter exposições elevadas ao risco cambial do dólar, posição a outros investimentos como o risco em ações e mantermos a carteira muito equilibrada e até ter performances muito interessantes em ambientes mistos. E depois, ao nível da alocação geográfica da nossa exposição a ações, portanto, estamos maioritariamente concentrados nos Estados Unidos e depois temos uma pequena alocação à exposição a ações na Europa e na Ásia. Queremos que é para continuar. Os Estados Unidos continuam a ser o mercado para nós mais dinâmico e são aquele mercado em que nós todos os presentes no mercado financeiro esperam que é o primeiro mercado a regularizar ou a apertar as condições monetárias, o que significaria uma melhoria das condições económicas.